Entre as grandes frases que a doutrina espírita veio trazer à Terra para reflexão, está aquela definida por Allan Kardec sobre a caridade. E foi estabelecido, num dos capítulos venerandos do Evangelho segundo o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Com muita propriedade, no livro já mencionado, o codificador enfatiza que ele é de uma época em que a maioria das criaturas defendia a ideia, como ainda hoje nos dias que vivemos, há os que defendem, que fora de uma religião não há salvação. E como o mundo possui muitas religiões, é natural de que em vez de unir, este conceito vai criar mais divisão. Porque todos aqueles que estão vinculados a esta ou aquela rama religiosa, afirmarão, defendendo o seu tacão, a sua verdade, que fora da sua religião não pode haver salvação. Isso significaria que praticamente todo o Oriente, pelos cristãos, estaria condenado, porque não esposam os mesmos princípios adotados no cristianismo. E, por consequência, o Ocidente estaria condenado sob a visão do Oriente, que expôs o budismo, o brahmanismo, o hinduísmo e doutrinas que são ancestrais ao próprio pensamento de Jesus. Allan Kardec, fugindo destes dois polos que são extremistas, e todo extremo é uma situação perigosa em qualquer campo, porque cria a pessoa fundamentalista, a pessoa xiita, a pessoa radical. Allan Kardec propôs que a frase que iria emoldurar o Espiritismo seria aquela que se traduz que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é o amor em movimento. Como dizia o professor Mário Barbosa, o notável professor da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que foi considerado no Brasil um dos maiores especialistas e catedráticos em assistência e promoção social. Sendo a caridade o amor em movimento, qualquer pessoa pode praticá-la. Seja o budista, o ateu, o católico, o cristão de qualquer matiz, o anglicano, o judeu, o ortodoxo, o heterodoxo. Qualquer pessoa pode patrocinar, pode fazer ao longo de sua vida, ao longo do dia a dia, de qualquer instante, um ato de caridade. E o ato de caridade será para quem tem sede um copo de água. A caridade para quem tem fome é se eu oferto à pessoa algum pedaço de pão, um naco de comida, com que a pessoa possa suprir a canícula que lhe atormenta o estômago. A pessoa que está desnuda, a maior caridade para ela é receber uma roupa, uma vestimenta, um lençol com que possa se proteger do frio e cobrir a própria nudez. A caridade para quem está doente não é só levar o remédio, é ministrar a medicação para inibir na pessoa a febre, a infecção, dando-lhe um sono tranquilo ou devolvendo-lhe a saúde. Portanto, caridade será sempre estender ao outro aquilo que o outro tem necessidade. É que a palavra caridade, ao longo do tempo, sofreu uma corrosão do seu verdadeiro sentido e passou a ser, infelizmente, apenas a doação de coisas materiais. Então, se alguém bate à minha porta, um mendigo, um pedinte, um menino de rua, e eu lhe oferto qualquer coisa que me sobra na cozinha, é um gesto de caridade, sem sombra de dúvida que o é. Mas qual é a intenção que muitas vezes está por detrás deste gesto? Muitas vezes quando eu estou na minha televisão, na minha internet, nos meus quefazeres dentro de casa, que me chega alguém à porta, buscando me incomodar, atrás do atendimento de alguma necessidade, eu saio não porque seja caridoso, mas porque quero me libertar da pessoa que está na minha porta me incomodando. Então eu levo qualquer objeto, eu levo uma comida, eu retiro qualquer coisa e dou com asco, dou de certa maneira aquele objeto, aquele pedaço de pão,
com uma certa agressividade. Volto meu rosto, como a pedir à pessoa delicadamente que me deixe em paz na minha atividade, no meu mutismo, na minha televisão, na minha telenovela, no meu futebol. O que eu não quero é ser incomodada. E para Deus, muito mais valioso do que o ato é a intenção. Deus não nos julga pelo que fazemos, mas pela intenção que está por detrás daquilo que fazemos, que nem sempre reflete necessariamente as nossas tendências interiores. Sem sombra de dúvida, em O Livro dos Espíritos encontramos a melhor definição do que seja caridade, quando na questão 886, o codificador, de maneira inspirada, interrogou as vozes da imortalidade, perguntando qual era o verdadeiro sentido, como a entendia Jesus da palavra caridade. Como é que Jesus interpretava a palavra caridade? E os Espíritos disseram 3 coisas que fogem da habitual doação de coisas materiais. Para Jesus, o verdadeiro sentido da caridade seria o perdão das ofensas, a benevolência para com todos e a indulgência para com os erros alheios. Como se vê, não há doação de coisas materiais, porque o perdão, que é a caridade que consegue esquecer o mal. Esquecer nem tanto, porque o esquecer está muito na área da memória. Se alguém me pisa o pé, se alguém me tripudia, se alguém me trai, eu posso lembrar daquele fato durante 50 anos, 100 anos, porque está na memória. É como uma máquina fotográfica que registra o momento, ou uma filmadora que filma uma situação e a película permanece por dezenas de anos. Mas o verdadeiro perdão é eu não desejar o mal à pessoa. Porque guardar na memória o ato bom ou o ato mal é mnemônico, é fotográfico. Agora, não desejar o mal à pessoa que me fez o mal, esse é o verdadeiro sentido do perdão. É tolerar a pessoa quando encontrar-me com ela, mesmo que na memória me venham os fatos em que aquela pessoa se tornou meu algoz, se tornou meu justiceiro, alguém que me prejudicou em algum interesse. A indulgência. Eu preciso de indulgência para com as minhas próprias imperfeições. Então é natural que o outro também reclame a indulgência, porque não sendo eu perfeito, é natural que ninguém mais o é na Terra, planeta ainda caracterizado por ser de provas e de expiações. Precisamos, pois, ter indulgência uns para com os outros, nos tolerarmos, porque temos muitas falhas. Todos nós estamos sendo tolerados diariamente por pessoas que estão ao nosso redor, subordinados, chefes, vizinhos, amigos, conhecidos, parceiros ou parceiras. Muitas vezes, se viessem a público falar o que sabem de nós, colocariam para fora os nossos mais bárbaros defeitos, que escondemos dos outros, mas não temos como esconder daqueles que vivem conosco debaixo do mesmo teto. E naturalmente que nós sabemos também defeitos das outras pessoas. Então a indulgência pede que nesse momento a gente oculte o defeito do outro, para ver no outro que ele tenha a melhor parte, o seu lado bom, o seu lado luminoso. Então o perdão, a indulgência, são o corolário de um tripé que vem chamar agora a benevolência. Muita gente julga que a benevolência é aquela pessoa que dá coisas. Então, se eu me torno alguém pródigo, que frequentemente nas minhas viagens trago um mimo de Nova York, um mimo da Europa ou do Paraguai, para ofertar àquela legião de amigos que me cercam, eu passo a ser tido por todos eles como uma pessoa boa. Não, eu apenas posso ser uma pessoa pródiga, uma pessoa mão aberta, que dou certos objetos aos amigos, mas não me dou. Nós comumente fazemos isso no Natal. O Natal, que já está bastante desfigurado, passou a não ser mais ser o aniversário de Jesus Cristo. Não, passou a ser a festa desse estranho homem vestido de vermelho que representa o refrigerante afrodescendente. O refrigerante que o financia e que ele percorre o mundo distribuindo coisas. Ele sempre dá coisas, ele nunca se dá. Não se vê uma propaganda em que o Papai Noel distribui um gesto de ternura.
Ele distribui coisas. Ele nunca para visitar os doentes, os enfermos. Ele distribui presentes. A boneca que quebra as pernas, o carrinho que perde as rodas, a bola que fura, o apito que deixa de apitar. É preciso, pois, resgatar o espírito do Natal. E o espírito do Natal deveria ser da benevolência. Eu me dar. O que acontece é que passamos a dar presentes para as outras pessoas. Ofertamos às outras pessoas coisas típicas do Natal, que virou uma grande festa comercial. Aqui, sem qualquer crítica aos comerciantes, porque é o ramo deles sobreviverem. Mas o Natal foi inteiramente desfigurado. Aliás, não é só o Natal. Todas as festas que pontuam o ano, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, estão desfiguradas. São festas comerciais. Elas não têm mais o sentido afetivo, o sentido de estar com o outro. Em vez de eu dar um presente, por que eu não me faço presente na vida de alguém? Eu aparecer, conversar, trazer 10 minutos de prosa, levar um gesto de solidariedade, não infima, não inviabiliza que eu também leve o presente. Mas muitas vezes eu mando o correio, o office boy, o motoboy, a internet entregar. Eu nunca compareço. Eu mando o cartão, mas depois não mando, faço um telefonema. E o cartão atualmente é virtual, o que torna o presente extremamente frio. Porque não consigo mais nem escrever e tomar uma caneta e colocar ali, num pedaço de papel, num cartão, as minhas próprias impressões sobre a pessoa. Há muita gente que está perdendo até a caligrafia. Digita muito bem, mas já não escreve mais como escrevia antes, nem o próprio nome, porque está desaprendendo, tornando-se um replicante na frente de um robô. São os desafios dos nossos dias. Portanto, a caridade vem nos convidar a sermos pessoas autênticas, a ofertarmos o nosso perdão, podendo até continuar lembrando da problemática que nos afligiu, mas não desejando ao outro mal que ele nos fez. Sermos pessoas indulgentes, aceitando as falhas dos outros que estão em processo de aperfeiçoamento, tanto quanto eu carrego as minhas falhas, e também requeiro dos outros que sejam indulgentes com os meus problemas, porque eu também estou em lapidação pela vida. E a benevolência é bene, eu ser bom, não dando presentes, porque isso é prodigalidade, é possibilidade financeira. Eu sendo bom para o outro, sendo uma pessoa alegre, uma pessoa otimista, uma pessoa que chegue com uma frase no ambiente de trabalho quando a manhã se mostre sombria, alguém que socorra o enfermo, levando uma frase de alento àquele que está desenganado pelos diagnósticos médicos. Portanto, para Jesus, a verdadeira caridade não era dar coisas. E olhe cá para nós que ele deu muitas coisas. Ele multiplicou pães, peixes. Ele conseguiu fazer que a água transformasse em vinho naquelas bodas, naquele casamento de Caná. Isso significa que ele deu, mas temos que ver o contexto de época. Jesus estava 2000 anos atrás, numa época em que as pessoas, para acreditarem, elas tinham que verem. E, portanto, elas necessitavam de dádivas materiais. Portanto, Jesus tinha que, portanto, atender às necessidades daquele entendimento de época, como se diria no brocado popular, na terra de sapo, de cócoras com eles. Jesus, portanto, teve que atender aqueles estômagos atormentados que não compreendiam ainda as dádivas de natureza afetiva. 2000 anos depois, em que estamos mais sutilizados, em que as emoções se afloram em nós, a caridade agora deve ser o exercício do amor. O amor que tolera, que perdoa, que compreende, que silencia. Há momentos que deveremos falar. A nossa voz deverá corrigir o equívoco, elucidar a verdade. E há momentos que nós deveremos nos calar. Deixar que o próprio silêncio fale por nós, em favor da nossa defesa, porque os atos valem mais do que as palavras. Se o meu discurso não consegue convencer os outros, se o meu trabalho, melhor dizendo, não consegue convencer os outros da minha honradez, não serão as minhas palavras, o meu discurso que vai convencer ninguém. Porque o discurso, as palavras, as expressões, o vento leva. Mas o meu trabalho, a minha ficha de serviço no bem, fala por mim.
Então a caridade mais expressiva é aquela que socorre o outro. Conta-se oportunamente que por volta do ano de 1908, na Rússia, em Moscou, duas damas resolveram ir ao teatro de Moscou assistir uma peça de Boris Godunov. Era uma peça de teatro muito bela e muito expressiva. E quando as duas damas ricas desceram da carruagem, fazia muito frio em Moscou, era inverno e a temperatura estava de 20 graus negativos. Elas entraram no teatro, mas antes de atingir a porta, elas passaram por um mendigo. O mendigo estava nas escadarias do teatro. E o mendigo ergueu o braço, a mão, súplice, enregelada de frio, em direção a uma das damas, e pediu uma comida, pediu alguns rublos, o dinheiro russo, ou pediu até o casaco para se proteger. E uma das damas resolveu tirar o casaco, que era feito de peles de animais da Sibéria, e ofertar ao mendigo. Mas a outra disse: não faça isso. Ele não vai valorizar, esse casaco custa muito, milhares de rublos. Ele é um mendigo. Vamos entrar e vamos assistir à peça. Depois que elas saíram, não viram mais o mendigo, que tinha se deslocado da escadaria, e elas foram para casa. E ao chegar em casa, tomando chá, um chá quente para esquentar aquele rigoroso inverno, a dama que ia fazer o gesto de caridade lembrou-se do mendigo. Então chamou um cocheiro, um serviçal de sua casa, e mandou encher a carruagem de mantimentos, colocar-lhe algumas mantas, alguns cobertores. Vá ao teatro de Moscou e procure um mendigo que nós vimos que estava na escadaria e tente socorrer o frio dele, porque a temperatura vai descer mais ainda durante a madrugada. O cocheiro foi e minutos depois voltou, dizendo à madame: mas senhora, eu encontrei o mendigo, ele estava morto de frio. Ele havia morrido. O que equivale a dizer que quando a caridade é muito pensada, quando a caridade é muito articulada, o socorro chega atrasado. Então, se eu tiver que fazer a caridade, eu devo fazer na hora que o pedinte está pedindo, que está clamando, porque mais tarde pode ser tarde, como fez Jesus. Jesus socorreu a massa que tinha fome, produziu ali pães e peixes para 5.000 pessoas. Ele não podia adiar. E depois ele contou o sermão da montanha para os estômagos saciados. Nas bodas de Caná, ele transubstanciou as águas em vinho para ofertar àquele casamento os bons augúrios, os bons presságios. Portanto, a nossa caridade deve ser vibrante. Ela nunca deve esmorecer. Kardec, portanto, nos convida a tornar a caridade uma bandeira em estado permanentemente hasteada no íntimo de cada um de nós, como uma flâmula no próprio coração. Muita paz para todos.